aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo da unidade 2 da Estatística Geral do curso de Licenciatura em Química, modalidade EAD, certo? Hoje nós vamos estudar a conservação de momentos e as colisões, certo? Então, introdução. As leis de Newton são definidas com maior precisão em termos de momento. Lembre-se que eu falei naquele dia, na primeira tópico lá de leis de Newton, que a força resultante é igual à massa de aceleração. Eu também coloquei lá naqueles slides, se você prestou atenção, que a força resultante também é igual à massa vezes, ou melhor, não, a massa não, a derivada do momento em relação ao tempo. Por que elas são definidas em fração maior precisão pelo momento? Porque o momento é uma grandeza que depende da velocidade, né? Do vetor velocidade, né? Então ele dá por isso aqui, ó, P minúsculo, vetor, M vezes V. Por que o momento é uma grandeza vetorial? Porque é o produto de um número, grandeza escalar, vezes um vetor. Então ele tem a mesma direção da velocidade. Quando não existem forças atuando pela lei de Newton, o momento desta partícula é constante, porque a velocidade, o vetor velocidade é constante. Certo? E, portanto, o momento vai ser igual a zero. Certo? Quer dizer o quê? Quando não existem forças externas, a quantidade de momento ela é conservada. Se tiver um sistema de partículas a nível microestrutural, essas partículas têm movimento, elas colidem entre si, têm interações, né? Mas em termos internos, é muito complicado descrever esse movimento, porque existem várias variáveis, né? Em termos microestruturais. Em termos macroscópicos, sempre que a força resultante for nula, o momento linear total será conservado. Reescreveu-se pela lei de Newton. A velocidade de mudança do momento linear é igual à força aplicada. Por que o momento linear, professor? Nós vamos estudar mais para frente, que também é o seguinte: existe a possibilidade do corpo ser um corpo extenso, rígido, que a gente chama, ele tem a capacidade também de girar. Então, quando ele gira, como se fosse um disco, por exemplo, ele gira, então nós temos um movimento de rotação. Então, é um momento rotacional. Né? É aqui nós estamos dando só um momento de translação, de deslocamento de um ponto a outro sem girar, sem rodar. Né? Isso é importante. Então, a segunda lei de Newton, que a força é igual à massa de aceleração. Quando a gente faz várias notações matemáticas, a gente vai chegar facilmente que o F vai ser igual a dP dt, né? dP dt, que é a derivada do momento em relação ao tempo, né? E quando a gente deriva, usa a regra da cadeia, se a massa for constante, a derivada da massa é zero. Se a massa variar com o tempo, nós vamos ter que levar em conta, para um carro no foguete, né, que vai subindo, né, ele vai se desprendendo em algumas partes, né? Então a massa do foguete vai ser diferente de zero. Não vai, aliás, vai ser diferente de zero, não, vai se variar com o tempo, né? Não vai ser constante. Então a terceira lei de Newton diz o quê? Que a força de ação é exatamente oposta à força de reação. Que a taxa de momento, de mudança, melhor dizendo, a velocidade com que muda o momento gerado por uma força de ação é exatamente oposta à taxa de mudança do momento gerado pela força de ação sobre o outro corpo. Portanto, vamos simplificar. Sempre que dois corpos interagem entre si, as alterações resultantes do momento são iguais e opostas. O que gera o que a gente chama de lei da conservação do momento. O que é a lei da conservação do momento? É que o momento em um corpo pega o momento no outro corpo. O momento se conserva. Certo? Dois corpos distintos interagindo em contato entre si,
a quantidade de momento de um corpo é igual à quantidade de momento do outro corpo. Embora eles tenham, podem até ter massas diferentes. Massas diferentes. Então, aqui nesse exemplo, nós temos o seguinte, olha só. Aqui, estou com o meu mouse na massa M1 e a massa M2, massas diferentes, tá vendo aqui, ó. M1 bem menor que M2, tá vendo? A força F1 e a força F2. Então, tem o quê? Esta M2 se movimenta para a direita, então o momento está na mesma direção de sentido da velocidade V2, certo? Aqui. E aqui, movimenta para cima, né? Também está como vetor apontado para cima. Então, quer dizer o quê? Seria dito, F1 é igual a menos F2. Então, o que vai ser F1? Após algumas manipulações matemáticas, vamos ter o quê? Que ao momento vai ser igual ao somatório do momento 1 da partícula 1, somatório da partícula 2, e tudo isso tem que ser constante. Então, se somente forças internas atuam sobre o sistema, o momento linear pode conservar. Ou seja, quer dizer isso, que o momento linear total é constante. O que são forças internas, professor? Não quer dizer o quê? A ausência de forças externas. Tá? Seria aqui empurrando, por exemplo. Empurrando. Este exemplo aqui, então, se eu fosse somar, observe os vetores P1 e P2, olha aqui como é que eu somo. Lembra? A gente falou sobre vetores? Coloco o vetor P2, no mesmo início traço o vetor P1, e a partir da projeção das paralelas, da intersecção dessas paralelas, eu traço a diagonal. Né? A diagonal. Bom, se tivermos duas partículas, tiver uma força e uma força externa, o que vai acontecer? Além das forças internas, ter uma força externa. O que vai acontecer? Então, por exemplo, tem uma partícula 1 com a força externa 1. Partícula 2 com força externa 2. Quando eu somar, o que vai acontecer? Força externa 1 mais força externa 2, onde ele vai ter que, eu posso dizer que essa força externa total é igual à somatória das duas forças. Quer dizer o quê? Que o momento do sistema vai determinar o momento total de translação. Por isso que eu falei que lá que ele é um momento linear, né? Não é um momento angular. Né? Então nós temos dois tipos de colisões elásticas e colisões inelásticas. Né? Colisões elásticas, vamos estudar isso com mais calma agora. Né? Nas elásticas nós temos duas bolinhas, bola de bilhar, né? Observe a massa vermelha e a massa azul. Né? Elas necessariamente não precisam ter a mesma massa. Né? Essa bolinha azul está parada, a bolinha vermelha está com velocidade 1, qualquer, inicial. Quando ela bate na bolinha azul, o que vai acontecer? A bolinha azul a bolinha vermelha bate na azul, chega uma força F1,2. E, como reação, chega no corpo na bolinha vermelha, uma força F2,1. Portanto, essa aqui é a velocidade inicial da bolinha vermelha. A bolinha azul, a velocidade inicial é quanto? 0, está parada. E depois da colisão, essas duas bolinhas vão se movimentar para onde? Em sentidos opostos. Né? De modo que, quando, olha aqui as várias manipulações aqui, o momento linear, quando a colisão é elástica, o que acontece? A energia total se conserva e o momento linear total se conserva. Professor, quando que a colisão é elástica? Quando após a colisão, o choque entre as duas bolinhas, elas vão se movimentar em sentidos opostos com a mesma velocidade. Certo? Outra dica. Geralmente, a colisão elástica ela acontece com
um bloco, uma bolinha em movimento e outra parada. Isso no estágio inicial. Então a bolinha está inicial, uma está em movimento e a outra, a azul no caso, está parada. Quando elas se chocam, elas vão se deslocar em sentidos opostos, porém com velocidades pode até ser não necessariamente iguais. Né? Agora, quando é inelástico, quando acontece o contrário, quando a velocidade não se conserva, né? Ou melhor, a energia cinética não se conserva. Né? Então eu fiz aqui, ou seja, o momento linear continua se conservando, mas a energia cinética não se conserva. Como é que seria isso? Por exemplo, está aqui, ó. As duas bolinhas estão em movimento, as duas com massas diferentes, as duas estão com velocidade inicial diferente de zero, e quando se colher, o que vai acontecer? As duas vão se grudar uma na outra. Né? E vão ter apenas uma velocidade final. Né? Observe, como elas estão grudadas, então a bolinha, a velocidade final do conjunto de bolinhas já não vai ser igual à velocidade de cada uma das bolas. Por quê? Resumindo, elas não estão grudadas? Estão. Então eu não vou poder dizer essa aqui é a velocidade da bolinha 1, a outra velocidade da bolinha 2, porque elas estão grudadas, estão coladas uma na outra. Né? Então a colisão inelástica, quando elas, ao se chocarem, elas passam depois a se movimentar, depois da colisão, a se movimentar juntos, conjuntamente. Certo? Então esse é o problema das colisões inelásticas em uma dimensão. Então vamos resumir aqui rapidamente. Colisão elástica, professor. Energia cinética se conserva. Quer dizer o quê? Que a velocidade final da bolinha 1 é igual à velocidade final da bolinha 2. Momento de colisão inelástica. A energia cinética não se conserva. Certo? Por quê? Porque após a colisão, as bolinhas passam a movimentar conjuntamente. Tá? Então veja bem o seguinte, em resumo, aqui nós temos o momento inicial, o momento final, e aqui eu fiz a dedução para achar, certo? Que quanto de energia é perdido para demonstrar que de fato a energia cinética inicial não é igual à energia cinética final. Porque olha aqui, ó, no estágio final, o que acontece? Eu vou ter duas massas. Né? Então essa energia cinética final aqui, ó, é muito maior do que esta. Certo? Por isto que a energia cinética não é conservada. Certo? Isso aqui é interessante, porque as pessoas pensam, mas se tão justo, não poderia ser o contrário? Não poderia ser justamente o contrário? A velocidade de serem iguais? Não, é porque você tem que observar que no estágio final as bolinhas passam a aumentar juntas. Então a massa depois da colisão, essas duas bolinhas vão aumentar juntas, como se fosse uma bola só. E eu não vou ter mais uma massa da bolinha 1 e isolada a massa da bolinha 2. Eu vou ter a soma das duas massas. Entendeu? Então, por isso que, às vezes, o senso comum pode atrapalhar. Certo? Por quê? Apesar de se movimentar com o resultado final igual, após a colisão, no choque inelástico, colisão inelástica, as massas são diferentes. Porque agora o bloco vai aumentar um bloco só, mas que é o somatório das massas dos dois blocos que se chocaram antes. Entendeu? Por esse motivo, a variação de cinética vai ser diferente de zero. A cinética final não é igual à cinética inicial. Certo? Em duas dimensões, eu vou decompor. Né? Eu tenho uma bolinha aqui, se colocando aqui no XY, bolinha massa 1, bolinha massa 2 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Elas vão se chocar bem aqui, ó. Aqui se chocaram. Quando se chocaram, elas vão aumentar assim. O que eu vou fazer então? Eu vou, ó, se movimentou só junto. Então já sei que é inelástico. Ó, tem uma bolinha só aqui, ó.
Professor, o que aconteceu com a outra? Lembre-se, no choque inelástico que acontece, as duas bolinhas se movimentam juntas após a colisão. Então, no eixo X, eu vou ter antes, vou decompor de acordo com o eixo. X e Y. X, M1, V1. E por que M2 não aparece? Porque M2 não se desloca no eixo X. Certo? Só no eixo Y. Assim também no eixo Y não vai aparecer M1. Por quê? M1 só se desloca no eixo X. Inicialmente. E depois vamos ter o quê? Depois se colide, o que vai acontecer no eixo X? Se colidiu junto. Então, soma das duas massas vezes o V cosseno de θ. Por que cosseno de θ, professor? Porque aqui é a direção do eixo X. Né? Ó, você vai fazer um ângulo θ e o cateto adjacente desse triângulo retângulo aqui é o quê? Vai ser o quê? É o cosseno. Então vai ser cosseno. M2, V2, certo? Aqui no eixo Y vai ser igual a M1 mais M2 vezes V, agora seno de θ, porque a velocidade, a componente da velocidade do eixo Y aqui é o componente do seno. Isso é muito complicado, vamos saber o que é seno e cosseno. É só você aplicar o seguinte: quem é o seno? O ângulo θ aqui é o cateto oposto. O cateto oposto também aqui. Ó. Eu estou com o mouse aqui. Essa linha aqui é paralela ao eixo Y. Então aqui é o eixo seno. Então aqui é o VY. Lembra lá do movimento oblíquo? Lançamento oblíquo? Lembra? É isso que eu estou falando aqui. E aqui no eixo X. Lembra? O que vai acontecer? O teu. Aqui é quem? O cateto adjacente. Deixa eu aplicar o cosseno, quem é? É o cateto adjacente. Então, por esse motivo, nós vamos ter isto aqui. Ok? No eixo X, cosseno, no eixo Y, seno. Então, lembrando que aqui está a referência e cada dia é um degrau, cada degrau é uma luta, a luta é um aprendizado e vamos continuar subindo em cada aprendizado na conquista. Senhores, muito obrigado pela atenção, um bom dia a todos e Deus nos abençoe. Até mais.